escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical? Hoje nós vamos estudar a lição 9, mais uma lição sobre José. E hoje o título da nossa lição é Indo ao Egito. Vamos orar para a gente começar? Feche seus olhinhos para a gente falar com Deus. Pai do céu, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos guardou e cuidou de cada um de nós. Que o Senhor continue nos guardando, guarda cada um de nós, nos dê saúde, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria para que a gente venha aprender essa história e guardar no nosso coração. Abençoa cada tia da escolinha, cada um dos nossos familiares. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos à nossa história de hoje? A nossa leitura bíblica de hoje se encontra lá em Gênesis capítulo 42 e conta a história de quando os irmãos de José foram ao Egito. Mas vamos lá do comecinho, né? Quando a Palestina passava por um momento de grande fome, nenhum lugar tinha comida, só no Egito. E os irmãos de José moravam em Canaã e passavam por esse período de fome, assim como todas as outras pessoas. E eles ficaram sabendo, Jacó, o pai deles, ficou sabendo que no Egito tinha comida. E aí ele falou para os irmãos de José irem lá comprar cereais para que eles pudessem se alimentar. E aí os 10 irmãos de José foram para o Egito comprar comida. Então veio a escassez. Mas graças a José, o Egito estava preparado. Mas o povo de Canaã, não. Vão até o Egito e comprem comida para o nosso vilarejo. É a nossa única esperança de sobrevivência. O Benjamim vai ficar aqui comigo. Quando eles chegaram no Egito, José os reconheceu, mas eles não conheceram José, porque quando José foi vendido, ele era muito moço. Então ele estava diferente agora, que ele estava mais velho, mais maduro. Então seus irmãos não reconheceram, mas José reconheceu todos eles. Mas ele não falou de cara que os conheciam. Saiam da minha frente! Eu acho que eu conheço esses homens. São os meus irmãos, depois de todos esses anos. Então, os irmãos de José foram juntamente com outras pessoas de Canaã comprar comida, comprar mantimentos lá no Egito. Quando eles chegaram lá, José os reconheceu. Como José era o governador do Egito,
era ele quem vendia os mantimentos. Quando os seus irmãos chegaram lá, se prostraram diante dele, se ajoelharam diante dele e colocaram o rosto no chão. Quando eles fizeram isso, José se lembrou dos sonhos que ele teve no passado. E aí, ele falou assim para seus irmãos. Ele não falou de cara que os reconheceu. Ele falou para eles que eles eram espiões, que tinham ido lá no Egito para descobrir os pontos fracos deles. E eles disseram que não, que eles foram comprar mantimentos para não morrer de fome. Vocês são estrangeiros. O que vieram fazer aqui no Egito? Nós viemos comprar comida. O nosso povo está faminto. E como saberei que vocês todos não são espiões? Não somos espiões, nós somos honestos. Aí, os irmãos de José disseram que não eram espiões não, que eles moravam em Canaã, eram ao todo 12 irmãos e que foram comprar mantimentos para não morrer de fome. Mas José disse que não, que eles eram espiões e só teria uma forma deles provarem que não eram, porque eles falaram para José que eles eram ao todos 12 irmãos e um tinha sumido, tinha desaparecido, estava morto, e o irmão caçula estava com o pai em Canaã. E José disse para eles que a única forma que eles tinham de provar que eles não eram espiões era trazendo esse irmão até o Egito, para que José pudesse vê-lo. E como saberei que vocês todos não são espiões? Não somos espiões, nós somos honestos. Eu posso jurar. Como provaremos que dizemos a verdade? Por acaso tem mais um irmão? O nosso irmão mais novo ficou em casa. Então um de vocês vai ter que voltar até lá e trazer este irmão mais novo até aqui. Mas, meu senhor, o nosso pai jamais permitirá. Deve haver outra maneira. Por favor. Guardas, eu quero que levem estes espiões para a cadeia imediatamente. Mas não somos espiões. Por quanto tempo ficaremos nesta prisão? Já se passaram 3 dias e nenhuma palavra do governador. Temos que trazer Benjamim até o Egito, como ele pediu. É a nossa única saída. Mas o papai não permitirá. Podemos ficar aqui para sempre. Por que isso está acontecendo conosco? Eu vou lhes dizer o porquê. Estamos sendo punidos pelo que fizemos com José. José? E o que José tem a ver com isso? No que estávamos pensando quando vendemos José como escravo. Despedaçamos o coração de nosso pai e agora Deus está bravo conosco. Rubem tem razão. Fomos longe demais com José. Nós perdemos a cabeça. Se esse é o nosso destino, apodrecer na cadeia, então a culpa é toda nossa. Eu pensei muito a respeito e decidi dar-lhes uma segunda chance. Se me trouxerem seu irmão mais novo, eu libertarei todos vocês. Faremos o que pede, meu senhor. Você, qual é o seu nome? Simeão. Você fica por aqui. Os outros vão ter que ir buscar o caçula. Encha seus sacos com comida e lhes devolva o dinheiro. Sim, meu senhor. E aí, José colocou eles na prisão por 3 dias. E depois de 3 dias, José soltou eles e mandou eles irem para casa e disse que queria que eles trouxessem esse irmão. Depois de 3 dias, José liberou eles e entregou os mantimentos. Entregou os mantimentos para que eles pudessem voltar para Canaã. Mas eles teriam que provar que eles realmente não eram espiões. Mas José sabia que eles não eram espiões. José estava querendo apenas testar o caráter deles, para ver se eles tinham mudado, ou se eles continuavam com o mesmo caráter de quando tinham vendido ele como escravo. E aí,
José falou para os empregados devolverem o dinheiro deles e colocarem junto no saco dos mantimentos. Quando eles perceberam, eles chegaram em casa e contaram tudo o que tinha acontecido para seu pai Jacó. E Jacó ficou muito angustiado. Jacó não queria que o seu filho fosse para o Egito. Ele disse que eles não o levariam, porque era o filho caçula. E ele já tinha perdido um. Um dos seus filhos já estava morto, então ele não deixaria que Benjamim fosse. Pai, precisamos levar Benjamim até o Egito. Veja, alguém devolveu nossas moedas. Tem certeza? Sim, mas o que será que Deus fez por nós? Por que será que tudo se vira contra mim? Pai, eu serei responsável por Benjamim. Se não o trouxer de volta são e salvo para casa, pode ficar com os meus 2 filhos. Não, esqueça. Não vou arriscar Benjamim dessa vez. Eu já perdi José. Precisamos fazê-lo mudar de ideia ou perderemos Simeão. E aí, crianças? Será que Jacó permitiu que Benjamim fosse até o Egito? O que vocês acham que aconteceu? Assim como José colocou seus irmãos à prova, não porque ele achava que eles fossem espiões, porque ele sabia que eles não eram, mas ele queria saber se o coração deles tinha sido transformado. Porque quando a gente comete erros, mas a gente tem a oportunidade de ser transformado. E assim, o nosso coração fica alegre, a gente fica com um coração bondoso. Mas José não tinha certeza se os seus irmãos realmente tinham mudado, se eles tinham mudado o seu caráter ou se eles continuavam com o mesmo caráter de quando venderam ele. Por isso José os colocou à prova, para saber se eles tinham sido transformados ou não. Mas e aí? Vocês acham que Jacó permitiu que Benjamim fosse até o Egito ou não? Mande aqui no grupo o seu palpite. O que será que vai acontecer? A gente vai descobrir na próxima aula. Mas o que vocês acharam dessa história? Vocês acham que os irmãos de José tiveram o coração transformado? Que eles ficaram com um coração bondoso ou não? Eu acredito que sim, porque eu acredito que Deus transforma os corações. Quando a gente peca e a gente se arrepende, nosso coração fica limpinho, sem manchas, e a gente consegue ter boas atitudes, a gente fica com o coração transformado. Então eu acredito que eles realmente se arrependeram do que fizeram com José. E aí, o que vocês acham? Quando a gente peca e se arrepende, o nosso coração é transformado, Deus nos perdoa, a gente passa a ter novas atitudes e Deus se agrada disso. Amém? Então, quando a gente fizer algo que deixa a mamãe triste, que deixa o papai triste, que entristece a Deus, a gente tem a oportunidade de consertar o nosso erro. A gente pode se arrepender e mudar de atitude. Amém, crianças? Vamos aprender a nossa memoriação de hoje? Ela se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Vamos repetir? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Romanos 12, versículo 2. Essa é a nossa memoriação de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e não percam a próxima aula para vocês saberem o que vai acontecer na continuação dessa história. Será que Benjamim foi ao Egito? Não deixe de fazer a sua tarefinha. Manda foto aqui no grupo pra gente, tá bom? Vamos orar pra gente finalizar, amém? Feche os seus olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por mais essa aula. Que o Senhor nos dê sabedoria, que a gente venha guardar no coração as suas palavras. Nos dê uma semana abençoada. Continue cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Havia um jovenzinho, seu nome era José. Sonhou sendo abençoado, usou a sua fé. Porém os seus irmãos inveja dele tem. Jogaram José no poço, ficou lá sem ninguém. José chorou, 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 pediu a Deus a proteção. Saiu do poço para ser vendido pelos seus irmãos. José sofreu, sofreu, sofreu e com certeza sente dor, mas Deus ouviu, lhe transformou em governador. Sonha, Deus vai realizar o que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar, senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar